É. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Elas na Escrita, dessa nova temporada. Hoje eu tô aqui com duas autoras maravilhosas, que eu tô muito feliz de ter conseguido reunir as duas. E a gente vai partir de um tema que eu gosto muito, primeiro enquanto leitora, e depois também enquanto escritora, e enquanto pessoa também que consome outros tipos de arte. Tô aqui com duas multiartistas, que a gente vai falar um pouco da palavra e da sonoridade, do ritmo, e ver mais o que que essa conversa vai surgir a partir daí. E eu estou então com a Luna Vitrolira e com a Mel Duarte. Eu vou apresentar um pouquinho delas, mas antes sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Muito Bela. feliz de vocês estarem por aqui. Agora eu vou apresentar, gente, mas só um pouquinho, porque o currículo das duas é demais. A Luna Vitrolira, ela é escritora, cantora, poeta, performer, compositora, pesquisadora, palestrante, apresentadora, educadora e mestre em teoria da literatura. Ela é autora dos livros Memória tem Águas Espessas e Aquenda, O Amor às Vezes é Isso. Finalista do Prêmio Jabuti 2019, que se transformou em um projeto transmídia, com o qual estreou na literatura, na música e no cinema, com livro, disco, filme e homônimos. Ela é também idealizadora do projeto Mulheres de Repente, através do qual apresenta a Mesa de Glosas do Sertão do Pajeú, modalidade de poesia de improviso metrificada. Foi jurada de 2 grandes prêmios de literatura nos anos de 2022 e 2023, o Prêmio Oceanos e o Jabuti, na categoria Poesia. Ela integra a exposição Falares, no Museu da Língua Portuguesa. Seja bem-vinda, Luna! Muito obrigada. Uma boa noite, um bom dia, uma boa vida para todo mundo que está aqui nos acompanhando. Olha que voz deliciosa, gente. E aqui do lado da Luna eu tô com a Mel Duarte, que é uma artista da palavra com mais de uma década de carreira. A escritora, poeta e compositora possui 5 livros publicados de poesia, sendo o mais recente deles Colmeia, Poemas Reunidos. Em 2019, ela lançou seu primeiro trabalho musical, o álbum Mormaço, entre outras formas de calor, explorando o universo do spoken word, e em 2021 foi uma das finalistas do Prêmio Inspiradoras, do Instituto Avon e Universal UOL. Em 2024, a Mel teve seu poema Bem-vinda citado na FUVEST, com 2 questões em literatura, e lançou Colmeia, álbum onde musicalizou alguns de seus poemas mais conhecidos. A Mel há um compromisso ancestral de manter a palavra em movimento e escreve para ser insilenciável. Seja bem-vinda, Mel. Coisa boa. Oi, gente. Que delícia estar aqui com vocês. Bom, gente, vocês viram que eu falei que são duas autoras, mas elas são poetas, são compositoras, são cantoras, são performers, e acho que isso é o mais legal, porque vocês se encontram muito nesse espaço da palavra, que a gente vê ali os livros, ter o livro escrito, mas de estar nesse espaço muito do palco, né, do corpo, da voz. Então, quando eu falei que esse tema me chama muito, primeiro como leitora, é porque eu comecei a perceber que quando eu lia livros, uma das coisas que mais me chamavam a atenção era o ritmo. Alguém me perguntava, nossa, mas por que que você gostou desse livro? De forma inconsciente, eu tinha muito isso. Não sei, ele tinha um ritmo bom de leitura, tinha uma coisa gostosa de ler. Eu comecei a perceber que isso era um padrão para mim na leitura, e eu comecei a me interessar muito nessa relação com a escrita. Então, para a gente começar, eu queria perguntar para vocês duas um pouquinho de como começou a relação de vocês com a escrita e como ela se aproximou dessa oralidade, já que vocês também cantam, estão em cena, são performers. Como foi esse caminho para unir um pouco esses dois universos que parecem diferentes, né, da página e da palavra, do palco, mas que são tão unidos. Ai, meu Deus. Vai lá. Eu começo, Luna? Ai, gente. Então tá. Acho que assim, para dar um resumo, né, bem resumido desse lugar do encontrar a palavra e começar a escrever. Eu comecei a escrever muito nova, com 8 anos, quando eu descobri a poesia através da escola. Eu acho que essa coisa de já ter um ouvido para a palavra, isso já vinha dentro da minha casa, porque os meus pais sempre ouviram muita música, então a coisa das palavras, da sonoridade, do ritmo, da rima, já era uma coisa que eu ouvia ali, de uma certa forma aquilo já me gerava uma curiosidade. Quando eu li um poema pela primeira vez, entendi que aquilo era poesia, sabe? Eu falei, e as coisas fizeram sentido, assim. E eu entendi, eu consegui compreender mais da música até porque eu entendi que era poesia. Eu falei, então, peraí, para existir isso, existe isso daqui também. E aí eu entrei muito nessa viagem, literalmente, de pensar, poxa, para escrever eu só preciso da minha criatividade, papel e uma caneta, então deixa eu fazer aqui para ver como é que é isso. E a coisa da curiosidade pelas palavras, eu acho que esse foi a primeira coisa que me pegou. Assim, a gente tem um vocabulário gigantesco, extenso, assim, palavras muito diferentes, divertidas. Então, a coisa de descobrir novas palavras foi o que me fez ter interesse pela poesia, pela literatura,
Porque o vocabulário, era isso, aumentar o vocabulário. Eu já era uma criança um tanto quanto muito comunicativa, tinha uma necessidade de me comunicar ao extremo, então entender esse universo me fez brilhar os olhos, mas em nenhum momento eu pensei, eu acho que isso é uma coisa que permeia todas nós, assim, grande parte das companheiras que eu converso, de entender que isso pudesse ser uma profissão, de entender que isso pudesse ser um caminho, né? Assim, eu acho que a gente não nos apresentam a escrita, a poesia como profissão, né? É um lugar Parece algo muito. distante ou para outras pessoas, Com né? certeza, assim. Na minha cabeça era só coisa de gente morta, assim, né? Porque eu cresci lendo poetas mortos. Então, eu me perguntava se a poesia era uma coisa, assim... Eu achava que era um movimento que havia existido num determinado momento, com aqueles autores que a escola me apresentava, e era aquilo, que não existia uma poesia contemporânea. Porque eu não tinha essas referências. Que dirá mulheres negras. Então, era tudo muito distante. Eu demorei muito tempo mesmo, assim, para entender que a nossa palavra tinha uma importância, que eu podia, sim, ser poeta e muito mais tempo ainda que isso podia ser um trabalho, uma profissão, né? Eu acho que hoje, quando eu vejo as crianças, quando eu vejo pessoas jovens interessadas na palavra, eu já, tipo, eu quero gritar e falar, isso pode ser uma possibilidade, sim. Não, sabe, não tirem isso da juventude, porque a gente sempre quer podar esse lugar, que é um lugar criativo, né, assim. E ao mesmo tempo que eu percebia que os meus pais viam que eu gostava de escrever, eles não entendiam muito bem também por que eu gostava, por que a poesia. Eu acho que é um chamado que é muito de cada pessoa mesmo, né, uma coisa que não tem como a gente explicar. E aí, pensando nesse processo de depois me reconhecer como poeta nos saraus, né, compartilhando palavra com outras pessoas que eram iguais a mim, que escreviam coisas que faziam sentido para mim, que eu não precisava de um dicionário para entender aquelas palavras, elas já batiam direto. E ao mesmo tempo também essa troca, né? Porque a gente escreve nesse processo muito solitário, quase sem contar para ninguém. Eu era uma criança preta, tipo, eu vou contar para quem que eu escrevo poesia? Era uma coisa muito distante de todas as pessoas da minha Quase um realidade. segredo, né, que você guarda ali Sim, dentro do quarto. no máximo aquela sua amiguinha, sabe? Assim, melhor amiga que você conta, mostra uma coisa ou outra, mas é algo que é muito guardado. Então, quando a gente descobre um lugar que a gente se sente pertencente, e onde a gente pode falar, né? Onde a gente pode trocar, ali minha chavinha muda e aí eu percebo que, assim, poxa, existe esse lugar para mim no mundo, assim como tem para outras pessoas, e eu quero me envolver com isso. E a partir dali fui criando coletivo, fui de fato, assim, entrei de cabeça no movimento dos saraus, até depois conhecer os slams. E aí, fazendo esse link, né, com o que você perguntou, desses trabalhos de ir para outros lugares, o Islã me trouxe muito isso, assim. Eu sinto que o saraus me trouxe um lugar de segurança, de olhar para o outro e falar poesia, declamar poesia, tipo, que eu escrevi, né? Primeiro falando poema de outras pessoas, até ter a segurança de falar o meu próprio poema, trouxe essa segurança mais de olhar no olho. E aí o slam, como já era uma competição, né, a gente já tinha aquela insegurança, mas o sarau prepara um pouco mais a gente. Aí você chega no slam e fala, poxa, agora é para valer, as pessoas vão me julgar. Então, o slam me fez correr atrás também de muita coisa, assim, de melhorar minha performance, de querer decorar mais os meus textos, de estar mais preparada para o momento que eu tenho que ir ali falar. E aí eu fui descobrindo um outro universo, que é o universo do spoken word, que é um outro lugar que eu nem sabia que existia, assim. Então, o slam me abriu possibilidades para colocar minha palavra em muitos lugares. E aí a gente vai, como artista, testando, se experimentando. Eu acho que isso que é o gostoso de trabalhar com a palavra. Ela é muito flexível. Então, conforme a gente vai fazendo, a gente vai vendo que ela vai podendo caber em lugares. Vão chegando convites de coisas que a gente nem sabe que pode fazer, né, Luna? Mas a gente fala, faz, tem palavra aí no meio? Ah, eu faço. Pode deixar que eu faço. Aí você vai descobrindo uma gama de lugares que você pode ocupar. E acho que a música veio a partir desse lugar também, assim, de uma paixão antiga que eu já sempre gostei muito, mas é isso, até você se sentir seguro para começar a falar o que você pensa, que dirá para depois cantar, que dirá para depois você se expor num palco, né, e pensar em musicalidade, banda e tudo isso, que são coisas que são completamente diferentes do slam, que é uma coisa que traz a gente no palco sozinha, sem acompanhamento musical, sem nada. E foi uma das minhas grandes piras, assim, de querer fazer um show musical, era para justamente, tipo, se não aguento mais não ter nada, porque o slam não pode ter nada. E eu quero vivenciar esse universo, quero apresentar um universo em outras camadas para o meu público. Eu acho que
essa viagem que a palavra nos permite é muito legal, muito gostoso e não cansa, né? A gente está sempre se desafiando. Mas que legal que você foi experimentando, acho que ele por etapas, várias coisas assim que você já tinha, mas foi se permitindo aos pouquinhos. E Sim. é muito legal que eu já tinha desde o início esse flerte com a música. Que você falou, através da música eu vi o som, mas vi que também era texto. Então acho que isso dá muito para ver no seu trabalho hoje em dia. E com você foi assim também, Luna? Eu estava te escutando, Mel, e eu fiquei pensando, caramba, que lindo isso, porque eu venho de um movimento diferente, de um território diferente, mas que em vários lugares a gente se toca também, tem muitas semelhanças. Eu sou de Pernambuco, do país Pernambuco. E dentro do meu território, eu entendo que a gente tem ali, eu sou de Recife, que é a capital, região metropolitana, a gente tem a Zona da Mata, o Agreste tem os sertões, e Pernambuco, nesse estado inteiro, tem uma diversidade cultural muito grande. E quando eu começo, na poesia especificamente, eu começo a partir do silenciamento, como uma criança que sofreu muito bullying, que não conseguia se comunicar, que não tinha muitas amizades, mas que tinha necessidade de existir e que encontrou na palavra um caminho para tornar o pensamento e a possibilidade de existência algo real e efetivo. Então, obviamente que fui muito companheira dos meus diários, com as minhas amizades ocultas e espirituais, e escrevendo e num diálogo comigo mesma, mas eu esbarrei nesse processo numa banda chamada Cordel do Fogo Encantado, que é do sertão de Pernambuco, de Arco Verde, que era uma banda que eu não gostava. A minha mãe escutava muito. Mas quando minha mãe me levou ao show, que eu vi visualmente aquela performance, como a poesia existia dentro daquele som, com 9 anos de idade, eu me encantei. E dentro desse lugar de sofrimento, de silenciamento dos bullying que eu sofria, por ser uma menina negra, gorda, do cabelo pichain, como diziam na escola, dentro de uma realidade, de um contexto social completamente diferente, eu escutava o cordel e isso me fazia criar um novo mundo. Eu acho que a palavra me deu a possibilidade da imaginação e da criação de uma outra existência como possibilidade na realidade palpável dessa dimensão que a gente conhece. Então, eu comecei a escrever para lidar comigo mesma, para me relacionar comigo mesma, mas quando eu conheço o cordel e entendo a poesia num lugar da fala, através da cultura e da poesia popular do meu estado, é um outro lugar de poesia que não é dos cânones mortos. Então, meu primeiro contato é com a poesia popular, dos poetas de feira, dos poetas da rua, das praças, dos cantadores de viola, das mesas de glosa com a qual eu trabalho hoje, dessa poesia que ocupa o vento, e que entende que o corpo e a palavra sonorizada, verbalizada, é o nosso registro, além de uma sociedade criptocêntrica e além do livro. Somos poetas da voz, da palavra. O nosso livro somos nós mesmos. Quando a gente abre a boca, a gente acontece. Então, a gente carrega essa palavra na mente e entendendo, inclusive, que é muito importante irmos até onde está o público, né? Como o Milton Nascimento diz, o artista vai onde o povo está. E os artistas da palavra me ensinaram isso, que eu só preciso da voz para poder fazer a poesia acontecer e que é muito importante a missão de levar a palavra onde talvez o livro não chegue. Então, eu fui muito movimentada desde o início pela palavra dita, pela palavra falada. E quando eu fazia o ensino médio, eu estudava próximo do Mercado da Madalena, onde os poetas do sertão do Pajeú faziam recitais. Eu gazeava a aula e ia para os saraus escutar poesia. E foi um processo que eu só consegui entender depois, como é que a minha poesia se constrói dentro de mim. Porque não foi a partir do exercício da escrita, mas foi a partir do exercício da escuta. Lá no sertão do Pajeú, que é um território que fica a mais ou menos 6 horas de viagem do Recife, quando eu fui pela primeira vez, eu vi crianças de 3, 4, 5 anos de idade dizendo poesias longuíssimas, literatura de cordel, antes de escrever o próprio nome. E foi ali que eu entendi que a poesia se aprende pelo ouvido, que a métrica, inclusive, se aprende pelo ouvido, não se aprende contando, não se aprende escrevendo, se aprende ouvindo. Então, é um processo de compreensão muito corporal, sensorial e menos cerebral, inclusive. Então,
foi aí que eu despertei o meu desejo de dizer poesia antes de escrever poesia. Então, também comecei como poeta declamadora, dizendo poesia de outras pessoas. Depois eu descobri que eu tinha muito o que dizer, participando de um cenário muito masculinizado, muito misógino, e buscando, inclusive, referências de outras pessoas que parecessem comigo. Então, buscando outras poetas da minha geração dentro desse território sertanejo, inclusive na cidade do Recife, com quem eu pudesse comungar e compartilhar dessa vivência. E aí eu fui descobrindo Severina Branca, lá no Pajeú, mas também Cida Pedrosa, do Movimento Marginal, ao lado de Miró, da Muribeca, que são poetas que sempre fizeram da calçada um lugar de expansão da palavra. Sempre ocuparam a rua e o mundo. E aí, no começo, quando eu iniciei o momento de declamar poesia, me colocaram já para fazer um projeto chamado Agente da Palavra. Tem uns agentes de saúde que batem de porta em porta para deixar informação, para panfletar, verificar a água quando está em crise de dengue, essas coisas todas. E tinha um agente da palavra, que éramos nós, que entrávamos na casa das pessoas para dizer poesia. Nossa, que demais isso. E aí eu aprendi a responsabilidade e o peso da palavra muito cedo, porque é uma escolha. O que você vai dizer dentro da casa de uma pessoa? Né? Você não pode chegar ali, fazer uma intervenção sem ter a consciência dessa responsabilidade, porque você pode mudar o dia da pessoa para o bem e para o mal. Depois disso, me colocaram para fazer um escritor na escola e também fiz vivências em colônias penitenciárias. Então, isso foi fundamental para eu também encontrar o meu lugar de escrita, a minha voz poética, o que eu quero dizer, o que eu quero colocar no mundo. Mas sem uma necessidade de livro, eu queria gravar disco. Porque eu comecei como poeta da palavra, da voz falada, influenciada pela cantoria de viola. Então, eu queria gravar as poesias em voz. E a cantoria de viola foi muito referência nesse sentido, porque existem muitos discos de cantadoras e cantadores. Depois foi que eu descobri o disco de Manuel Bandeira, o disco de João Cabral de Melo Neto, enfim. E aí comecei esse processo de querer gravar o disco de poesia, mas aí o livro veio antes, porque o mercado editorial, ele entra na nossa vida e diz assim, você precisa publicar para poder expandir sua palavra e transformar isso em profissão. Então, profissionalizar a minha literatura me levou a publicar o livro antes de gravar o disco. Mas aí eu esbarrei nisso, assim, não era o suficiente publicar o livro, eu queria mais. Porque quando eu falo desse mapa de Pernambuco e falo dessa diversidade territorial da região metropolitana, litoral, agreste, sertões e zona da mata, eu estou falando de vários territórios que lidam com a voz como a tecnologia ancestral, a oralidade como a tecnologia ancestral. E a palavra ela já tem ritmo. E eu fui uma criança que teve a oportunidade de ter uma mãe que me influenciou diretamente nisso e me colocou para fazer as oficinas de Naná Vasconcelos. Então, acima e além de tudo, eu entendi que a vida é ritmo, pegando o seu gancho. E que a palavra, ela é som, ela é música, ela é ritmo, e que o ritmo é o nosso próprio movimento no mundo. E entender o seu ritmo é um processo de autoconhecimento. Naná fazia a gente entender o ritmo e o silêncio como duas dimensões potentes de existência. Primeiramente, o silêncio como a forma mais essencial de existir e como a música mais difícil de compor, porque o estado de silêncio é um lugar divino de alcançar. É dificílimo de você estar em silêncio, sobretudo no mundo de pressa, de tanta informação, de tantos ruídos. Exato. Estar em silêncio não é estar calado. O silêncio é um movimento espiritual e de uma potência muito grande, diferente do silenciamento. Então, para mim, que vim do silenciamento, aprender o silêncio foi um outro caminho. E depois o ritmo, como um processo de autoconhecimento. Qual é o movimento da minha fala? Qual é o meu ritmo de viver? Qual é a pulsação do meu coração? O meu ritmo de respirar? E levar isso para a poesia como som também. E ele fazia a gente entender o som a partir do corpo, a partir da existência. A primeira experiência percussiva é a gente como o próprio instrumento, o próprio tambor no mundo. E a minha palavra veio disso, por isso que eu queria gravar o disco. E depois que eu lancei o livro, eu pensei, bom, agora eu quero esse movimento de expansão, quero o que eu sempre quis inicialmente, quero gravar o disco. E aí Amaro Freitas, que é meu companheiro também, um grande pianista, entrou nesse universo e a intimidade ajudou muito nisso para poder trazer o meu ritmo para a música. E aí aconteceu a Quenda, que é
esse acontecimento poderoso para mim, assim, de uma realização muito grande, porque a música alcança de outra forma através da vibração mesmo, a música com potencialização dessa palavra. E aí é a magia acontecendo. Entender vibração, entender frequência e a partir da intencionalidade, como que a gente quer que a palavra chegue nas pessoas. E aí a relação com a oralidade e a palavra e a música vem desse movimento todo, que é complexo e que é longo. Nossa, eu fiquei te ouvindo falar, minha cabeça até viajou. Eu ficaria aqui, ó, mais 1 hora só ouvindo vocês, Nossa, eu gente. tô viajando muito, porque a Luna trouxe uma coisa que é essa coisa da oralidade, né? Da mesma forma como você viu os poetas e matava a aula e tinha essa coisa, né, de vir primeiro para o corpo, para a voz. Eu acho que isso faz toda a diferença também para hoje a gente conseguir ter a firmeza para fazer o que a gente faz, porque eu fiz parte do Poetas Ambulantes, que é um coletivo também que está aí já há 11 anos, que distribui e declama poesia dentro dos transportes públicos. E foi, assim, uma coisa de rasgar a alma. Sim, é você... O seu ego, ele vai embora totalmente. Você trabalha muito isso para você ter essa coragem, essa audácia de entrar o espaço, adentrar o espaço do outro. De fato, é isso, com uma palavra, com uma poesia. E isso que a Luna falou, de você ter essa sensibilidade. O que eu vou falar aqui? Como eu vou falar isso, né? Essa responsabilidade com as palavras. Eu acho que a gente aprendeu isso muito cedo, antes de outras coisas, assim, né? Foi o que veio primeiro, que é a vontade de expressar na palavra. E aí isso faz você amadurecer e ter uma sensibilidade muito grande quando você vai escrever, quando você vai se apresentar. Acho que muda completamente a forma como a gente entende a responsabilidade que a gente tem para lidar com as palavras. Porque acho que só quem já teve um retorno ali na hora de você falar uma coisa e a pessoa ficar extremamente emocionada e você continuar segurando aquele reggae, ou de você ver que aquilo pegou aquela pessoa, talvez hoje não era o dia que talvez Ou essa a pessoa ficou com raiva por algum motivo. A muitas palavra coisas afeta de alguma afeta forma, né? muito, é rápido, E, né? e faz a gente entender que a palavra não volta. Exato. A partir do momento que você disse, ela vai. É uma entendeu? flecha, né? É uma flecha que só vai para frente, Exato. assim. Então é muito delicado mesmo esse movimento da palavra nesse lugar que a gente precisa construir o espaço da escuta. Sim. E esse lugar do ego também me fez entender que a poesia não é necessariamente sobre mim, mas também sobre o outro. Exato. Não é somente sobre o que eu quero dizer, mas sobre o que eu entendo que as pessoas podem querer ou precisar ouvir. Ou Então que elas você vão tá, entender, ou né? que elas vão entender. Mas assim, você está dentro de um espaço onde as pessoas estão corridas no automático, tendo que correr para algum lugar para sobreviver. E a palavra pode ser um lugar de acolhimento que pode tornar aquele dia mais leve ou pode tornar aquele dia mais pesado. Nossa, exatamente. E eu tô achando muito incrível de ouvir vocês, que a gente vê o quanto os caminhos são diferentes, o quanto as trajetórias são diferentes. Eu tenho visto muitas mulheres e cada uma tem esse início da escrita, esse início do processo criativo a partir de um ponto de partida completamente diverso. E eu acho legal que vocês trazem muito isso da oralidade, porque muitas vezes, quando a gente pensa em livro, escritor de livro, como vocês falam, as pessoas esquecem isso. E entra muito nesse lugar da cabeça, do só refletir, esquece que a palavra está no corpo, que a palavra está no diálogo, que a palavra está na gente, é o que chega primeiro. Então, acho muito importante ter vocês para lembrar desse ponto. E vocês começaram a chegar num caminho dessa relação com o público, que era uma das perguntas que eu até queria trazer, de como vocês veem essa poesia que vocês fazem hoje, ou a música, a composição, ou a performance, quando vocês estão em cena, como isso chega no público hoje em dia? Porque, às vezes, quando a gente pensa em poesia, muita gente fala, poxa, poesia é algo distante, como a Mel falou lá no início. Há anos atrás, parecia coisa de gente morta. Como vocês veem que isso chega hoje, então, ou nos leitores, ou nos ouvintes, ou nos espectadores de vocês? Por exemplo, como que chega essa criação de vocês no público de hoje, esse diálogo? Nossa, chega chegando, né, Luna? Eu acho que vão ser várias camadas, mas quando a gente chega primeiro fisicamente, eu acho que já chega de uma outra forma, principalmente quando a gente conversa com um público mais jovem, quando a gente vai falar com meninas, né? Acho que é isso. Quando eu chego em escolas e vou fazer um tipo de apresentação e alguém sabe que eu vou fazer algum tipo de apresentação, é uma comoção, é uma coisa louca, assim. E o que eu acho mais legal de ser uma poeta viva e da gente transitar nesses lugares é justamente mostrar essa possibilidade. Porque quando eu estava lá atrás, eu nem sabia nem que existiam autoras negras, que dirá, sim, estilosa, tatuada, maloqueira, não, Luna? Com Exatamente. sotaque, com black. Eu acho que isso já desconstrói muito do que
existe do imaginário. Do que é alguém Do que cria, deve ser alguém. escreve. Eu já cheguei em lugares falando, nossa, eu tava esperando uma senhorinha para dar uma oficina, sabe? Você fala, poxa, gente, a gente ainda tá nesse processo de desconstruir esse imaginário do que é ser escritora, poeta, e fazer parte dos movimentos que a gente faz com que a gente tenha essa outra relação de fato, né? Então, o que eu percebo com o público, primeiro que eu não imaginava, quando eu comecei a escrever lá atrás, gostando muito de poesia, eu não tinha noção do quanto ela atravessava as pessoas. Acho que a gente só começa a ter essa noção quando a gente começa a compartilhar, e aí vem o retorno. Tanto que eu até falo muito para as mulheres que gostam de escrever, mas têm muito medo, porque eu acho que tá ruim, porque isso, porque aquilo. Eu falei, se você ficar guardando só para você nunca vai ter um termômetro. De saber o que melhorar, de saber se tá ruim, de saber se faz sentido, se faz sentir. Então, a gente tem que botar para fora mesmo. Tanta gente falando tanta coisa ruim, sabe? Assim, pode ter certeza que o que você escreve é muito bom e vai acessar outras pessoas. Então, primeiro, tirar esse medo, né, que a gente tem de compartilhar com o outro, porque quando a gente compartilha, a gente entende que faz esse sentido e isso vai alimentando para que a gente continue. Mas é assustador ver quantas pessoas de fato, se relacionam com o que a gente escreve. Por vezes, você escreve em momentos, nossa, diversos, assim, né? Nem pensando em fato, eu quero que esse poema atinja tal e tal pessoa. Eu escrevi isso porque eu, indivíduo, tinha uma necessidade muito grande de falar sobre esse assunto. E aí, quando a gente joga no mundo, a gente vê o quanto capta as pessoas, assim. E o que me pega muito é com a juventude, assim, porque às vezes eu perco, acho que é dessa noção mesmo, sabe? De entender o quanto uma molecada mais nova tá prestando atenção no que a gente fala, no que a gente escreve. Eu fico muito feliz de hoje ver que o movimento dos slams ocupou muito as escolas. E eu acho que esse lugar do ensino fundamental, do ensino médio, é o lugar onde o poeta, sim, tem que ocupar. É onde a gente tem que desmistificar todo esse lugar dessa criação e mostrar que isso é uma possibilidade também, mas principalmente para que esses jovens possam ter senso crítico, discernimento, sabe? Assim, que eu sinto que tá cada vez mais difícil para eles, não só a questão da reflexão, mas de colocar para fora o que eles sentem. A poesia ajuda a organizar o pensamento, né, a trazer isso para fora. Então, quando eles se relacionam com o nosso trabalho, autoras vivas, que respondem no Instagram, que tira foto, que sabe, assim, sou igual a você, isso fica muito mais palpável, e daí faz mais sentido para eles. E aí eu entendo que, às vezes, acessa até a nossa música para depois acessar a literatura. Eu acho que o legal também de ter trabalhos que permeiam esses dois lugares é porque a gente vai alcançar públicos de formas diferentes, e isso para mim também é muito interessante. Mas quando eu tenho essas relações com adolescentes e jovens, assim, é onde eu fico mais extasiada, porque é onde eu vejo que faz a diferença, onde eu percebo que a mensagem chega, é onde causa uma transformação, sabe? E causa nessa pessoa tanto fisicamente quanto com as outras pessoas até da própria família, porque eu recebo mensagem de mães, de professoras que falam: meu aluno trouxe seu poema, minha filha botou seu álbum para eu, sabe, umas coisas que eu falo, gente do céu, Que legal. que loucura. E aí a coisa vai tomando proporções inimagináveis, assim. Esses tempos eu virei feira literária no interior da Bahia, em Milagres, na Bahia. Assim, um lugar que talvez fisicamente, eu não sei se um dia eu vou conseguir chegar até lá, mas o meu nome chegou e toda uma turma fez uma homenagem a mim. Eu vendo isso daqui, eu fiquei assim, gente... Às vezes a gente fica se perguntando o que é riqueza, sabe? Assim, porque ser artista independente, né? Só a gente sabe das dificuldades pensando monetariamente falando. Mas aí acontecem uns atravessamentos que eu falo, como que eu vou quantificar isso? Não tem como. Não tem como. E é isso que faz a gente falar, poxa, apesares de, quero continuar me comunicando, porque eu entendo que a comunicação é uma ferramenta de transformação social muito forte. Quanto mais eu vejo que ela faz sentido, mas eu continuo, né, trabalhando a favor dela, assim. Então, acho que o mais legal é ver as pessoas se identificando. Mesmo quando a gente não escreve pensando diretamente para ela se identificar. Eu acho que isso é muito legal. Significa que a palavra é muito atemporal. E isso dá para perceber ao longo, sabe, das nossas jornadas, assim, de você ir formando públicos com idades diferentes e isso ir fazendo sentido para todos eles, assim. Eu falo, poxa... E mesmo que de forma diferente. De e eu formas pergunto diferentes. de público para vocês, porque eu vejo que vocês duas literalmente chegam muito no público, né? A gente acompanha o trabalho de vocês online, no digital e tudo, e a gente vê que vocês chegam nas pessoas que têm esse retorno. Então, inclusive, talvez por essa oralidade, essa presença do corpo, a presença física que vocês dizem,
isso facilita o contato com o público. Então, hoje em dia que a gente pensa, né, a palavra está cada vez mais distante, ninguém quer ler, ninguém quer saber de poesia, de texto, isso chega como uma alternativa e fala, olha aqui, como que ninguém tá querendo ouvir, ninguém está São querendo estar outras aqui. formas de leitura, são outras Exato. formas de comunicação e de chegar, exatamente. Onde é que eu assino no que o Mel falou? Porque concordo, e são vivências que a gente tem que são parecidas, assim, né? Isso me faz pensar muito no Sérgio Vaz. Eu acabei de vir da Festival Literária, primeira vez que eu atuei como curadora de um evento literário também, além de estar como autora. E pensar curadoria também é pensar nessa comunicação. É pensar também numa programação que faz um trabalho de base, que se comunica com as escolas. E a gente lotou o teatro da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem mais de 1.000 lugares, com várias escolas para escutar Sérgio Vaz, Jefferson Tenório e Cristal. E a cada fala era, assim, uma emoção. Você vê os jovens respondendo aquilo, se entregando e admirando. Isso me faz voltar no tempo também e me pensar nesse lugar quando eu fui estudante e não tive essas referências e não tive essas pessoas próximas. Essas escritoras e escritores não foram na minha escola. Eu não recebi um Miró da Murimbeca, embora ele já existisse como poeta, porque não existia um olhar para isso, um reconhecimento para isso. A nossa luta pela oralidade dentro da literatura é muito grande. A gente entende que dentro dessa estrutura de mercado ainda é um lugar muito subalternizado. E todo movimento que a gente faz é de fortalecimento, é de reconhecimento. E é uma luta mesmo, mas porque a gente entende que essa literatura que a gente faz e da forma como a gente faz, num trabalho que é de base, tem essa potência transformadora. E é por isso que a gente está aqui até hoje, que a gente dorme e acorda com muita força e energia para continuar fazendo o que a gente faz, né? Porque as recompensas são essas, são outras, é diferente. Mas isso nos alimenta para continuar escrevendo. Vamos chamar isso de missão, vamos chamar isso de várias coisas. E eu falo que isso me lembra do Sérgio Vaz, porque ele diz, com referência à Cooperifa, mas eu expando isso para tudo que a gente faz a partir disso, que é a gente tem uma ação, uma atitude de tirar a poesia do pedestal e aproximar aos pés da comunidade. Então, a gente está criando novas referências de literatura. E eu vou ser bem ousada aqui nesse momento, mas como eu sou mestre em teoria da literatura, eu vou usar do meu canudo para tirar essa onda aqui agora. Na ciência, os teóricos falam que a literatura brasileira começa no romantismo. Quando a gente começa a discutir identidade, nacionalismo, e o que é o Brasil e tal. Mas a gente está fazendo uma literatura a partir de lá, muito olhando para o Ocidente. Ainda são homens, cis, brancos, pensando literatura a partir de modelos ocidentais, eurocêntricos, e numa perspectiva muito objetificadora. Eu digo que a nossa literatura brasileira está começando agora. Quando a gente tem Mel Duarte, Miró da Muribeca, Severina Branca, Mocinha de Passira, Luiz Ribeiro e Natasha, tantas pessoas diversas reconstruindo essa narrativa sobre o Brasil, sobre nós, sobre a existência, sobre a humanidade, sobre poesia, sobre literatura, sobre estética. A gente está realmente ressignificando e fazendo uma literatura brasileira. Então, eu quero dizer que, para mim, realmente essa literatura brasileira começa dessa forma, com Conceição Evaristo trazendo um novo conceito que é a escrevivência, para dizer que a nossa perspectiva e o que a gente tem para dizer para o mundo é muito importante, é arte, é literatura e é humanidade. E que isso nos forma, porque foi essa literatura canônica, branca, elitista, que formou a nossa forma de perceber o mundo e de se perceber também. Porque a gente se olhava no espelho, olhava para a televisão, para a literatura, para o vestibular, e o que é isso que não se comunica com a gente? E é muito diferente quando a gente vai para a sala de aula levando vivências, uma literatura, uma estética, uma arte que comunique, que faz com que as pessoas se percebam. Então, os jovens se veem na gente. E quando a gente está ali como poeta, como artista e como profissional, a gente também cria a possibilidade de que essas pessoas acreditem que a arte é possível como profissão.
Porque eu também não entendi arte como profissão, claro que não. Você acha que eu, com 10 anos de idade, 12, 15, fazendo poesia na rua, eu achava que eu ia viver disso, que seria possível? Não, jamais. Mas quando a gente chega numa escola, a gente diz, é possível ser artista. Isso tem uma importância muito grande, você pode viver disso. E a gente também, eu não vou romantizar, preciso Sim. encontrar muitas estratégias para fazer Exato. disso profissão. Com certeza. Então, eu, como também uma boa geminiana, que faço muitas coisas, tenho pelo menos 10 profissões, entendi também que existem profissionais multipotenciais. Há dores e há delícias nisso, mas eu entendi que a palavra, que a poesia é a minha profissão, é a minha matriz, é o meu ponto de partida. E a partir disso, eu posso trabalhar com N possibilidades, inclusive como educadora. A minha carteira de trabalho tem 6 meses de assinada como professora em sala de aula. Olha só. Porque eu entendi que eu estava fazendo um desserviço ali. Eu seria muito mais aproveitada e seria muito mais feliz atuando em sala de aula como arte educadora do que, de fato, treinando para um vestibular. E fico muito feliz da Mel Duarte com o trabalho dela ser referência e ser citada nas provas, porque isso faz com que a gente entenda que nosso movimento está, de alguma forma, afetando as engrenagens desse mercado, do sistema, e que a gente está conseguindo corromper e ressignificar e fazer e entender que a literatura que a gente está construindo hoje precisa estar nesses lugares e que a gente tem gerado demanda porque esse público quer nos ler, se identifica com a gente e isso move tantas outras engrenagens que é o que sustenta a gente no sentido de não desistirmos, né? Porque estar ali se comunicando com o jovem e saber que a gente pode abrir caminhos na mente daquela criança, daquele adolescente, é tão poderoso, porque o mundo, para mim, era muito limitado. Quando eu olho para a família da minha mãe, a família do meu pai, são pessoas que vêm de periferia. No caso da minha mãe, que eu sofri o abandono da paternidade, então eu não tenho muita relação com a família do meu pai. Então eu puxo sempre pro lado da minha mãe. Mas é uma família do canavial, de cortadoras e cortadores de cana. Então, se não fosse a palavra, talvez eu fosse mais uma cortadora de cana nesse mundo. Então, a palavra também me salvou e me trouxe uma outra possibilidade de viver e de existir. E se eu puder multiplicar isso e a minha voz, quando eu chegar no slam, puder acordar a voz de outra pessoa, fazendo com que ela também compreenda que ela tem muito a dizer, que a voz, o sentimento dela importa, e que a gente gera uma rede a partir disso, porque a partir do momento que eu escuto o Mel declamar, isso me gera uma emoção tão grande que eu penso, caramba, Mel é incrível. E Mel falou uma coisa e me acordou isso como possibilidade. Eu quero dizer também, eu vou lá e digo, eu acordo a voz de outra pessoa que toma essa coragem, também escreve e vai lá declamar a poesia, que vai acordar a voz de outra pessoa e somos várias vozes existindo no mundo e a voz é uma ciência, microfone é um poder muito grande e a gente tá movimentando espiritualmente, fisicamente, sonoramente, em várias frequências, a nossa existência em muitas camadas. Eu acho que eu lombrei. Não, mas você falou tantas coisas. Mas eu acho que... Mas tantas coisas tão importantes. Eu acho muito legal quando vocês duas trazem essa vivência na escola e com jovens, justamente por aquilo que eu estava falando quando a gente pensa hoje, as pessoas não querem ler, as pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem texto, mas o que não quer ser lido? Isso. O que não quer ser escutado? Então, quando você traz que hoje está se criando uma literatura brasileira de fato, talvez a gente estivesse reproduzindo padrões antigos e padrões que talvez as pessoas realmente, esses jovens, essas pessoas, esse público não queira mais ler, não queira chegar, ou que seja chegando de outra forma. Então, trazer essas novas possibilidades, esses novos caminhos, acho que é o mais importante. E eu estava lembrando de uma coisa bem legal que a Mel falou, que no início, quando você começou a escrever, você pensava muito nas possibilidades de criar palavras, ou palavras diferentes, ou trazer um pouco o que era seu. E eu lembro que, chegando em São Paulo, estava conversando antes da gente começar o podcast, a primeira oficina literária que eu fiz foi com o Marcelino Freire, e o Marcelino traz muito isso da gente ter oralidade e da gente trazer as palavras que são nossas, né? Palavras que são da nossa família, palavras que estavam com a gente, que isso traz a gente para o texto de forma diferente, que eu acho que é o que vocês fazem. E queria, então, entender, quando vocês vão escrever hoje em dia, seja para um poema, seja para um livro, seja para uma música, seja para fazer uma performance numa escola, onde vocês buscam aquela tal da inspiração, que as pessoas falam, né? Onde eu me inspiro, né? Onde eu vou buscar. E como vocês pensam nessas palavras, já que a gente está pensando tanto em ritmo, em oralidade,
às vezes, quando a gente está pensando em escrever prosa, nem todo mundo leva isso tanto à risca, de pensar nesse ritmo do texto. Como é para vocês, então, criar esse texto, essa palavra, às vezes, no jeito de falar, a aluna, a gente ouve, ela já tem o ritmo na fala, assim, já vai começar a cantar, fazer uma performance daqui. Então, como é essa busca das palavras para vocês, do texto, para ele ficar um texto, assim, tão bom de ouvir, tão bom de ver, bom de escutar, como é, com vocês, que chama muito minha atenção. Falar de inspiração é uma parada maluca, né? Assim, porque eu acho que se tem um primeiro lugar onde a gente tem que desmistificar a profissão escritora, é o lugar da inspiração. Porque se for depender dela, aí você não ponha isso como sua profissão, porque assim, você precisa se alimentar. Essa inspiração que cai do céu, né? Que muita gente pensa. Essa coisa, assim, que existem esses momentos, até porque eu acho que nós somos esponjas. E eu tenho muito essa coisa, assim, quem escreve tem uma sensibilidade a mais para observar as coisas ao seu redor e trazer isso através de palavras, né? Tem. Acho que isso é uma coisa que vem do nosso âmago mesmo, assim. Mas, ao mesmo tempo, é preciso se forçar. É preciso... Eu sou uma pessoa que adoro trabalhar com prazos e coisas assim, porque, assim, enquanto eu terminar esse daqui, já sei que tem outro, e vamos e faço, porque é melhor para organizar a vida. E entender que, assim, se eu preciso entregar esse texto, se eu tenho que escrever sobre esse assunto, então eu vou mergulhar nisso, eu vou me dedicar a isso, nem que seja 20 minutos por dia. Eu vou começar a buscar palavras que eu acredito que vão fazer sentido naquele texto. Mas uma coisa que, para mim, assim, como exercício, é música instrumental. Quando eu preciso sentar e escrever, isso me ajuda. Porque na cabeça, 1000 palavras, 1000 mulheres aqui conversando ao mesmo tempo. Você fala, peraí, gente, dou uma silenciada, boto um instrumental. E ouvir o instrumental me faz ouvir palavras. Então, por vezes, uma linha de sopro, alguma coisa que algum instrumento tocou, me vem uma palavra, me vem uma frase, e aquilo me ajuda a sair de um lugar, às vezes, de inércia, do como começar. Eu tenho, normalmente, muita dificuldade de começar. Eu sei o que eu quero, às vezes eu sei o final, eu sei palavras, mas o começar, qual que vai ser o primeiro verso? Eu tenho muita dificuldade. Então, esse tipo de exercício me ajuda. E eu acredito que, por nós virmos desse lugar, de fato, da oralidade, tudo primeiro é a palavra na boca, então eu escrevo falando em voz alta. Porque, primeiro, para mim, precisa caber na minha boca. Não adianta o texto ser muito bonito, ou muito bem construído, ou muito legal. Na hora que eu falar, aquilo não soar bem, não ter um ritmo, não ser leve para mim falar. Aí não cabe. Então, é escrever falando, escrevendo, e entendendo como isso vai cabendo dentro da mensagem que eu quero passar. Esse, para mim, é um exercício que mais facilita e que me ajuda a entender para onde eu quero ir, assim, porque às vezes é isso. Eu pensei numa palavra e escrevi, quando eu vou falar, ai, meu Deus, acho que ainda não é isso, ou talvez a quebra não seja aqui, porque qual que é o ritmo que eu quero dar, onde eu quero fazer a pausa. Então, como, pelo menos para mim, assim, né, apresentação, se eu quero trazer esse poema para a minha fala, então eu vou dar muita atenção em como eu construo ele falando em voz alta. Isso é uma coisa que me ajuda muito. E qual foi a outra coisa que você perguntou? Era isso, né? É que a gente vai fazendo conexões, mas era por aí mesmo, como é esse processo para você, justamente para colocar a palavra nesse lugar, né, do ritmo, da oralidade. E é legal entender que então tem esse processo ali de costura, né? Não é isso, chegou do céu ali, caiu, foi. Nossa, pode ser que aconteça. É ótimo, pode ser que assim, aconteça. dá pra contar às vezes no dedo, viu? Eu sou do teu time, Mel. A gente fala de experiências muito próximas, assim. Eu sou do time de que não existe inspiração sem transpiração. Perfeita. Então, é suado. A gente estava agora lembrando Mário Quintana na Festipoa. E o Antônio Marinho lembrou a gente de uma fala do Quintana que perguntaram para ele se era fácil escrever. Ele disse, é muito fácil escrever. Você senta na máquina de datilografar e corta os pulsos. É super simples assim, corte seus pulsos. E às vezes é isso. Eu acredito que criar é sempre uma busca. E a gente dorme e acorda nessa busca que é ininterrupta e que é incessante. E é o que nos movimenta. Então, na verdade, eu também aprendi com Marcelino Freire. Marcelino foi a pessoa que me conheceu aos 16 anos de idade, eu estou com 32, então metade da minha vida é tendo ele como luz no caminho. Ele é um grande mestre, e lá de Sertânia, do sertão do Mochotó, em Pernambuco. E esse planeta Júpiter é uma pessoa expandida demais. Você olha para Marcelino e você vê que ele é uma expansão. E aí Marcelino sempre disse que a inspiração é essa busca, mas que a gente precisa se arrodear dela. Então, inspiração é você estar dentro de um espaço onde você tenha tudo isso ao alcance da sua mão.
Então, eu geralmente fico no meu... Eu sou muito ritualística para escrever. Então, esse meu novo livro, por exemplo, Memória até Águas Espessas, eu estou lidando com ancestralidade. Eu precisei puxar muito a voz da minha avó. Eu tive pouca convivência com ela, minha avó materna. Então, lembrar da voz dela, lembrar da imagem dela, do ritmo dela, do jeito que ela andava, do chiado do chinelo. Então, eu acendi minhas velas, eu peguei os objetos da minha avó, eu coloquei ali. E eu queria trazer um pouco desse ritmo, e eu precisava entender qual é o ritmo da minha ancestralidade, fazer esse movimento aliado com o meu próprio ritmo. Então, é um processo de busca onde eu precisei me cercar dessas inspirações. Eu não podia buscar a minha avó somente contando que ela ia aparecer, eu precisava ter repertório disso. Então, eu estou falando de uma região na Zona da Mata, por exemplo, em Tracunhaém, da onde minha família vem. A minha avó foi vendida, foi entregue para um casal de italianos. Só por isso também ela escapou da vivência ali do destino do canavial. Então, eu precisei imergir nesse território. O que tem nesse território? Qual é a ligação que eu tenho com ele? É um maracatu rural. Qual é o ritmo do maracatu rural? É a poesia improvisada, é a métrica. Então, a gente está o tempo inteiro fazendo muitos laboratórios, porque a vida é essa percepção, a gente tem que ter essa sensibilidade, essa abertura. E a inspiração vem daí, do seu lugar de atenção. No mundo onde a gente quer só ser ouvido e quer que as pessoas prestem atenção na gente, qual é a atenção que a gente está doando para as pessoas, para o que a gente está escutando, para o que a gente está vivendo, para os territórios. Para que a gente possa fazer algo que não seja somente sobre nós, mas que seja sobre todos, sobre o mundo, sobre essa vivência, sobre esse lugar. Então, eu me cerquei e me cerco muito disso. E eu sou obsessiva com as palavras. Eu desapareço do mundo, eu me tranco. E eu estava escutando muito o quê? Mestre Anderson Miguel, escutando muito Maciel Salu, escutando muito Bete de Oxum, escutando muito Coco, escutando muito Cavalo Marinho. Para me impregnar desse ritmo, para me impregnar dessa pulsação, para me impregnar desse mar de cana que é diferente do litoral onde eu nasci. É outro mar, é um outro vento, o som das queimadas. E fazer uma pesquisa mesmo, entender que a minha família vem de um lugar que é R$ 25 uma tonelada de cana. Para você fazer um salário mínimo, quantas toneladas você tem que cortar? E precisei pisar nesse território, reconhecer minha família. Então, escrever é viver. Por isso que escrevivência elucidou tanto para mim o que a gente faz. Porque a nossa escrita ela passa pelo nosso corpo. Isso me faz lembrar, por exemplo, de Catiúcia. É um processo que pode ser racional, que pode ser lógico, que pode ser cartesiano, pode ser milimetricamente pensado. Mas, para mim, isso vem associado com um corpo aberto. Para mim, que sou de axé, que sou de terreiro, eu tenho que abrir o corpo também e entender como é que eu evoco essas entidades para me ajudar. Porque se tiver inspiração, quem tem que evocar essa inspiração sou eu. Eu tenho que puxar para perto, entendeu? Então, é todo um movimento que a gente precisa fazer para que essas vozes que nos habitam, elas se materializem. E teve uma hora que eu tive muito medo das vozes e das palavras que poderiam vir. Porque a gente também tem medo do que a gente evoca, né? Nesse processo de inspiração, de abrir o corpo para receber. Então, eu já tive momentos muito diversos, mas a ideia de cardiografia do saber, que Catiúcia fala muito como uma pensadora não ocidental, me elucidou sobre o processo de criação, porque também é pensar com o coração, é pensar com a emoção, é pensar com a vivência, é pensar com a intuição, é evocar essas energias, é se colocar num lugar de vulnerabilidade, de risco, é viver primeiramente o que você quer dizer, para que seja verdadeiro. Então, esse encontro com o ritmo, com a palavra, também tem esse lugar da ladainha, como Marcelino fala. A gente está rezando a nossa poesia o tempo inteiro, para ela poder caber na nossa boca, ter esse ritmo. E ela é uma prece, ela é uma reza, e ela é uma alucinação, e ela é um delírio, e ela é uma evocação, e ela é essas vozes ancestrais, e ela é essa catarse. Quando eu vejo, eu estou no quarto, arrodeada de livros e com tantas entidades, com tantas referências, escutando tantas vozes, tem hora que eu acho que eu estou até endoidando. Mas é isso. É um processo que ele é lúcido até certo ponto, né? Podem chamar a gente de doida. Então, tem esse lugar do racional, mas tem esse lugar do espiritual, tem esse lugar do cardiográfico. Do ritual, que é tão da importante, pulsação né? do coração. Mas é isso, também leio em voz alta.
escrever em voz alta, entender o que não funciona. E no Aquenda, meu primeiro livro, tem vários poemas que eu nunca declamei. Porque não funciona para declamar, funciona para ler. Mas o Memória de Águas Espessas é um poema longo, um único poema, mas que eu fiz ele pensando partes por partes para que ele funcione também, independentemente, um trecho, um poema, um texto, ou ele inteiro, enfim. Porque a gente é da cena. A gente não pensa só o livro, a gente pensa o livro, a gente pensa o disco, a gente pensa o espetáculo, a gente pensa os vídeos. É muita coisa para pensar. Exatamente. E eu acho muito legal vocês permitirem esse espaço de ter essas múltiplas vivências artísticas, porque você estava dizendo uma hora, eu sou isso, aquilo, não sei o quê. E teve uma época que muita gente falava, não, você tem que focar aqui. Não somos Você da é geração isso. de especialistas. Exatamente. Nós somos multipotenciais. E falava, a gente ou você abraça... foca aqui para fazer uma coisa direito, ou você não vai fazer nada direito. Eu discordo muito disso, porque eu acho que é isso que vocês têm mostrado, que a palavra ela vai ocupar esses diferentes espaços e vocês vão permitir que ela vá se expandindo, né, a partir de um ponto inicial. E eu queria entender com vocês, que estão nesse espaço tão diferente, então, como é para transitar por isso, para esse lugar ali do quarto, da música, do ritual, que é uma coisa um pouco mais da escrita, mais você e você mesma, e depois tá no palco, às vezes, como você falou, a Mel, eu queria, inclusive, estar ali fazendo um show para ter gente comigo, ter música, ter banda, ter gente cantando. Como é sair desse espaço que, às vezes, do arquétipo anterior do escritor, que a gente pensava que era sempre o escritor no seu escritório, no seu sofá, sempre muito solitário, para estar nesse espaço da performance? Como vocês conseguem transitar por essas duas energias tão diferentes, às vezes? Ó, eu vou falar por mim, eu sou uma pessoa muito do coletivo. E desde muito cedo eu percebi que o coletivo é o que me movimenta. É o que alimenta, é o que dá ares, assim. E entendendo que, assim, também coletivos são momentos, né? Por isso já também comecei, já saí, já comecei outro, já saí, porque eu acho que também são cíclicos. É entender que momento que você cabe naquilo e o quanto você está fortalecendo aquilo e vice-versa. E abrindo espaço para outras pessoas, né? E estar em coletivo sempre foi algo muito que me faz brilhar os olhos, assim, sabe? Porque a gente vai se alimentando ali também, né? Conforme a gente está trocando com as outras pessoas. Justamente por ter passado um processo muito solitário com essa coisa da literatura, da escrita, de descobrir. Tudo foi muito solitário. Demorei muito para começar a encontrar outros iguais, outras irmãs nesse processo. Então, quando eu encontrei, eu falei, não quero mais soltar. Mas, ao mesmo tempo, né? Somos pessoas individuais e você tem que fazer os seus trabalhos ali. E chegou um momento da minha vida que eu não aguentava mais fazer trabalho sozinho. Pensa assim, sabe? Como Mel, Duarte, já me enfiei em cada lugar, já fui fazer cada coisa, em cada canto do mundo, assim. Cada aventura, cada coisa que colocou a gente... Que você fala, meu, como é que eu tô nesse lugar sozinha, que sabe, assim... Uma amiga minha que falava, eu não aguento mais trabalhar em quintal, não quero mais trabalhar em quintal. Em quintal? Porque, às vezes, eu tinha essa sensação, falando, nossa, gente... É muito doido como, ao mesmo tempo que a gente vai chegar, às vezes, numa cidade, vai se apresentar no teatro, numa escola, mas até esse momento acontecer, você saiu da sua casa, você tá sozinha, você foi para um hotel, é muita coisa sozinha, e mesmo que você esteja lá, você continua sozinha na frente de todas aquelas pessoas. E chegou a me dar uma coisa assim, eu quero poder fazer mais coisas com mais pessoas, né? Onde mais eu posso crescer, né, com mais pessoas? E a coisa da música é exatamente esse movimento. Aqui eu consigo trazer outras pessoas pensantes que vão me ajudar a construir outras ideias, outra forma de existir no palco, porque é diferente a performance poética da performance musical. Luna traz dançarinas. Assim, eu vi o show da Luna, eu vi a Luna com dançarina e falei, gente, alô Lollapalooza, alô Koala Festival, como que vocês não contratam essa mulher para fazer esse show maravilhoso? Porque é isso, é você já se explorando num outro lugar na dança, que eu acho muito legal. Então, quando a gente leva palco, quando você pensa num figurino, quando você pensa num jogo de luz, né? Eu vou querer tais pessoas para minha banda, quero cada um... É todo um cuidado. Eu sei que o Luna é que nem eu gosto de um conceito, eu amo um conceito. Amo. E desdobrá-lo, então. Meu amor. Nossa, gente, não me dá, ideia assim que eu já, peraí, então a gente vem daqui, que vai pra cá e tudo. Pode ser que pra quem assista, pra quem ouça, não faça sentido nenhum, não entendeu nada, mas pra mim tudo tem que ter um conceito, um começo, meio e fim, sabe? Assim, na minha cabeça tem que fazer muito sentido pra eu conseguir entregar pras pessoas. E ter essa possibilidade com a música foi algo muito gostoso, muito divertido, ao mesmo tempo que é assustador, porque é outro universo. É muito doido, né? São coisas muito diferentes mesmo. Porque no estar sozinha também a gente dá um jeito, a gente mete um louco, a gente improvisa, né? Agora, quando você já tá com uma banda, que você tem ali um beat rolando, que você, tipo assim, se eu errar essa palavra aqui, o andamento já foi, eu tenho que recuperar ela lá na frente, eu não posso esquecer. E aí já são muitas outras coisas para você prestar atenção.
Mas, ao mesmo tempo, isso é muito legal também, porque tá nesse outro desafio, né? De construção, de pensar o que passar para o público. Eu lancei o Mormaço em 2019, e ano passado eu lancei o Colmeia, que são alguns poemas do meu livro mais recente, musicalizados. E agora eu tô fazendo um show que é meio a meio, e são álbuns completamente diferentes. O Mormaço é uma energia completamente do amor, da tranquilidade, é jazz, é soul. E o Colmeia, ele vem lá em cima, é trap, é funk. E aí agora eu tô nessa energia também de, sabe, entender como que eu chego numa energia para as pessoas, como que eu vou para outro lugar, como que a gente vai fazendo as pessoas sentirem isso também, né? Quase múltiplas personalidades. Múltiplas. E é muito legal a gente se descobrir nesse lugar. Tem certas coisas que a gente só vai entender de fato o quanto a gente é capaz de fazer fazendo. Exato. E é muito legal se ver fazendo, né? E desabrochar para outros lugares, assim. Eu acho que ter isso que eu falei, né? Dessa questão da palavra ser muito flexível, põe a gente em desafios que são muito legais. E ao mesmo tempo que a gente precisa ter essas 1000 funções, é porque a gente gosta de se experimentar, ousadas, abusadas mesmo, mas porque também a gente precisa, né, garantir nosso pão de todo mês, assim. Então, eu percebo muito que eu sou essa pessoa, assim, ao mesmo tempo que eu sou muito criativa, eu também entendo muito a questão do mercado. Então, eu preciso pensar, se hoje o livro físico não tá rolando, então amanhã que é a música, então é a performance, então é ser mestre de cerimônia, então é ser apresentadora, então é entender todos esses lugares onde a gente consegue caber. A nossa arte também tem um lugar de produto. Então, quais são os Com produtos certeza. que eu tenho, como Que é eu que eu tenho. precifico, E como de é que ser eu também existo nesse flexível lugar. de alguma forma, né? Exato. Sem, De conseguir se sem uma adaptar. rigidez. É ter essa adaptabilidade. Adaptabilidade. Que eu amo, eu acho que isso faz com que a nossa arte também alcance mais pessoas, assim, sabe? Então, é gostoso se permitir, se desafiar. Acho que quando a gente fica no mesmo lugar, nessa zona de conforto, a gente para de emocionar as pessoas, sabe? Assim, e acho que a E de grande... se emocionar também, que é Principalmente, essencial pra gente seguir, né? de ter essa vontade. Então, quando você começa a se testar e vai entendendo que vai chegando em outros lugares, poxa, eu nunca pensei em caber aqui, porque eu nem sabia que era possível. Mas agora que eu cheguei aqui, eu vi que funciona, então eu vou continuar alimentando esse lugar também, porque tem me feito bem e eu sinto que é recíproco, assim, né? Eu acho que pra gente que é artista, é gostoso em mostrar para o público suas diversas faces. É legal quando as pessoas conseguem ver isso também, ver o tamanho da artista que aquela figura pode chegar a ser ainda. Agora ela já é imensa, mas ela ainda pode ser muito mais, assim. Eu vejo esse movimento acontecendo com muitas de nós se testando, explorando. E que bom que hoje a gente pode se explorar, e que bom que a gente pode se acessar e perguntar e trocar, porque já foi um momento tão solitário, né? É muito bom ver tantas mulheres produzindo coisas incríveis, sabe? Assim, pensando, estando na linha de frente, produzindo, escrevendo, filmando. Eu fico, assim, cada vez mais encantada de ver o batalhão de mulheres que a gente tem quando a gente quer produzir uma parada, falando, eu quero trabalhar com essas mulheres. E elas estão ali, eu posso contar com elas, eu posso pedir uma dica, eu posso pedir para ler um texto, faz aqui, né, um comentário crítico, ou vem fazer comigo, porque eu não quero fazer sozinho. Acho que hoje a gente ganhou muito nesse aspecto, assim, de poder se reconhecer e se utilizar. Adoro utilizar os talentos das minhas amigas. E nós somos essencialmente pessoas de comunidade. Total. Ancestralmente, fisicamente, intelectualmente, enfim, de diversas maneiras. A gente, inclusive, vem construindo isso, reconstruindo isso com mais consciência, né? Verdade. Então, eu concordo com tudo que você falou, mais uma vez, eu assino embaixo. E aí, eu vou falar de um lugar mais subjetivo, assim, além de sermos pessoas de comunidade. Eu sou geminiana. Como pessoa geminiana, Isso já diz muita coisa. Já né? diz muita coisa, O meu mas eu vou sair ascendente do é Gêmeos. estereótipo. Olha aí, então você vai entender. Como geminiana, eu sou uma pessoa extremamente sociável e adaptável e um vento espalhado. Tudo isso. Ao mesmo tempo, também sou uma pessoa essencialmente silenciosa. Eu preciso me relacionar com o silêncio, com esse lugar do íntimo, com esse lugar que é de recarregar as energias e, de certa forma, é até um isolamento. Então, eu tenho essas duas versões. Não que geminianos sejam pessoas inconstantes e sei lá o que dizem das pessoas de gêmeos. Eu discordo de todos esses estereótipos. Mas não é que a gente seja duas faces. Mas é que existem muitas energias que nos atravessam. Eu sou uma pessoa que me reconheço como várias, como muitas, como múltipla. E
me sinto feliz de conseguir trazer essas personas em diferentes contextos e momentos, e todas as minhas personas se realizam fazendo tudo que fazem em lugares diferentes e de formas diferentes, né? Então eu tenho meu momento de isolamento, meu momento de silêncio, de criação individual, onde eu realmente ritualizo e preciso criar uma atmosfera com uma conexão que precisa de espaço. E entender os limites mesmo de até onde o espaço sou eu, com mim, comigo mesma, com as várias de mim, com a minha espiritualidade, e que outros lugares são esses que eu ocupo, que eu consigo expandir, porque realmente somos pessoas de comunidade, somos pessoas colaboradoras, somos seres humanos, e o ser humano, em essência, ele não é um ser que sobrevive sozinho, ele é um ser que constrói a partir das relações, inclusive a nossa comunicação é isso. A nossa linguagem se desenvolve a partir da necessidade de se comunicar com outra pessoa, porque a gente pensa, sente, mas a gente quer expressar. A gente só se expressa quando tem mais alguém para a comunicação acontecer. Isso é a base da teoria da comunicação e da linguagem, da filosofia da linguagem, quando a gente entende sobre emissor, receptor e todo aquele modelo de transmissão de comunicação. Então, a gente só existe se for com o outro. Sendo só, a gente... A linguagem, ela fica incompleta, né? Como ação e o falar é agir, né? Acho que é Bakhtin que fala isso. Enfim. Falar já é agir. Então, a partir do momento que a gente escreve, que a gente fala, a gente já está agindo do mundo. E a gente age em sociedade. Então, eu penso muito por esse caminho. Quando eu saio da palavra elaborada na escrita, desse processo criativo de isolamento, da poesia em si, eu escrevo para dizer, eu escrevo para emocionar, eu escrevo com intencionalidade, eu não escrevo para mim. Repito isso, não é sobre mim. Eu posso falar sobre mim em algum lugar, porque aquele tema me atravessa, porque é a vivência e é o meu corpo no mundo, mas eu estou escrevendo para que as outras pessoas se identifiquem e eu tenho essa intenção muito elucidada na minha cabeça. Então, na hora que eu estou dizendo, que eu estou fazendo pausas, que eu estou usando entonações específicas, eu estou querendo acessar as pessoas num lugar em que eu pensei acessar e que eu quero mover uma emoção específica. Se eu quero fazer a pessoa chorar, se eu quero fazer a pessoa rir, eu estou com intencionalidade ali. E na hora que eu quero expandir isso, eu preciso de outras energias que colaborem comigo para criar essa intencionalidade. Então, o Aquenda, que eu transformei em show, eu trago dançarinas, porque é o seguinte, eu antes de fazer isso, eu fiz uma circulação pelo Sesc, no Arte da Palavra, de poesia dançada, com a minha parceira Anne, que está comigo no Aquenda. E foi muito bonito experimentar isso, de dizer a poesia e ver Anne, que é da dança contemporânea, da dança afro, trazer as palavras em movimento e gesto, porque também, antes de som, somos corpo. Quer dizer, antes da palavra escrita, nós somos som e somos corpo. Então, o lugar da dança, dessa gestualidade e tal, antes da compreensão lógica, tem esse lugar simbólico também. Então, quando eu vi Anne dançando e eu senti isso, eu pensei, caramba, quando eu gravar o disco, eu não só quero dialogar com o mercado e fazer algo pop e musical, como eu quero trazer esse lugar simbólico do corpo, para que isso comunique de outra forma e fazer com que as pessoas dancem a palavra, que dancem o poema. E aí eu tô falando de uma coletividade que é a banda, mas que é o público, que é como isso chega. E isso tem algumas complexidades pelos temas que eu trabalho no Aquenda. As pessoas querem dançar, porque tem o brega funk, tem o pop, tem coco, tem maracatu. É um disco que atravessa muitos ritmos, que são os ritmos que fazem parte da minha construção. Então, assim, eu sou de periferia, vai ter o brega funk. Minha família vem da Zona da Mata, vai ter o maracatu. Então, você escuta, você diz, meu Deus, que disco é esse? Né? Mas é isso, como é que eu quero que o público também se emocione, como é que o corpo vai se comportar? Quero que as pessoas dancem a palavra, mas ao mesmo tempo eu estou falando de violências físicas, verbais, psicológicas, de estupro, assédio. Como é que se dança um assédio? Como é que as pessoas... Então, algumas pessoas querem se mexer e elas travam porque estão prestando atenção na palavra e tem um constrangimento em dançar, mas isso é experimentação também. Olha. E as pessoas, às vezes, estão dançando uma letra de funk homofóbica, misógina, mas não estão processando a informação. Mas quando eu trago isso a partir da literatura, eu estou fazendo isso de uma forma elaborada, de modo que as pessoas dizem, eita...
tá experimentando E aquela agora, né? sonoridade num outro lugar e faz, meu Deus, e agora? Que complexo. Então, é isso, assim, eu acho que fazer arte é pensar no coletivo, essencialmente também, porque a gente tá fazendo para outras pessoas, a gente quer que as pessoas sintam, quer que as pessoas se emocionem, não existe a possibilidade de estar no mundo só e poder contar com a percepção, com a perspectiva, com a energia, com as potencialidades e das outras pessoas para criar algo junto é muito foda. Então, a gente sai da palavra para uma construção criativa coletiva que você está lidando com a existência de todas as outras pessoas que vão contribuir com aquilo. Não é sobre você mais uma vez. É sobre um todo coletivo. mundo. Nossa, gente, que demais ouvir isso. Infelizmente, eu olhei ali, já se passou 1 hora. Já, olha só, porque eu tô amando ouvir vocês. E principalmente que hoje, por mais que eu esteja nesse lugar mais do livro, mais ali solitário, escrevendo, eu me apaixonei pela palavra e pelo texto através do teatro. Sou das artes cênicas, fiz teatro a vida inteira, desde criança. Então, o meu interesse pela leitura veio de ler dramaturgia com a minha turma de teatro. E aquilo era tão incrível, tão bom, tão gostoso, que eu quis começar a ler e começar a escrever mais ainda. Então, acho que foi o mais legal de escutar vocês conversando, falando, trazendo essas experiências hoje, para a gente lembrar que existem muitos caminhos, muitas possibilidades. E foi incrível mesmo. Eu ficaria aqui mais 2 horas ouvindo vocês, gente. Muito obrigada mesmo. E aí, antes da gente encerrar, fala como é que a gente encontra vocês nas redes, onde que a gente busca o trabalho de vocês, que arroba que a gente pesquisa. Vamos divulgar. Boa. O meu arroba é Mel Duarte Poesia e você acha Mel Duarte Poesia em todos os lugares. Todas as minhas redes sociais e tem meu site também, www.melduartepoesia.com.br. Por lá eu vendo os meus livros, tem também outros serviços que eu faço, tudo organizadinho. Não tem desculpa para me achar, hein, para me Olha. contratar. É isso. Aí eu vou ser bem enxerida, porque eu vejo a Mel muito pouco e eu queria muito escutar um poema da Mel, junto com essa divulgação das redes. Seria incrível. Então, sempre gente há passa- tempo a para gente passa uns poesia, por minutinhos. favor. Mas dá tempo? Como é Acho que dá. Ai, vai, São- porque são- aí são depois uns eu também minutinhos. digo minhas redes, digo mais uma poesia curtinha, a gente fecha. Tá bom. Ai, meu Deus. Uma conversa de poesia sem poesia? É verdade, né? Então, vou Mas tem fazer. razão. E eu ia pedir, só que eu fui escutando A gente vocês e vai gostando conversando. tanto, que eu olhei ali o Diablo, reloginho, diablo. eu falei, meu Deus, passou 1 hora. Ainda tinha tanta coisa para falar. Mas vou aproveitar, então, que a gente estava falando da FUVEST, de escola, e vou ler o Bem-vinda, que é o poema que caiu. Ah, É um maravilha. poema que eu tenho um carinho muito grande também. Ele fala assim: eram faíscas suas palavras, que me queimavam em doses homeopáticas durante todas as noites. Foram longos anos, dia após dia, perdendo um pouco mais a minha autoestima. Abrindo mão das roupas que gostava, dos estudos, do trabalho e das amigas. Fazendo de tudo para evitar brigas, mas ele sempre dizia que a culpa era minha. Até que um dia me empurrou, me acuou, como se eu pudesse caber em qualquer fresta, encurralada, me mandou ficar calada. E com medo, obedeci. Eu pedia desculpa toda vez depois de falar, como se fosse um defeito de nascença querer me colocar. A minha casa se tornou um ambiente tão hostil e eu, prisioneira das minhas próprias ideias, acreditando que o amor era isso, esse abismo, onde só um fala e o outro fica omisso. Precisei tirar forças de lugares sagrados para me afastar e reagir, recolher meus pedaços. Meus olhos encheram de mar, eu desaguei. Decidi não mais calar, denunciei. E depois do silêncio quebrado, meus pensamentos em guerra cessaram. Recuperei o fôlego e ouvi meu coração sendo grato. Encontrei em mim um porto seguro, entendi que meu corpo é meu lar e no caminho até ele, escolho quem anda comigo e quem convido para entrar. Hoje, quando olho para dentro, vejo uma nova mulher renascendo. Eu celebro sua chegada e contemplo essa nova vida. Sem medo, abro a porta de casa e com o olhar de quem há tanto tempo esperava, te pego pela mão e digo, seja bem-vinda. Nossa, Que lindo, maravilha. meu Duarte. Te admiro, irmão. Maravilhosa.
Bom, para vocês me encontrarem, Luna Vitrolira, vocês podem ir no Instagram, em todas as redes sociais, no Facebook, no TikTok, @LunaVitrolira. É isso. E se vocês forem também no YouTube, vocês vão achar o meu álbum visual do A Cunha do Amor às vezes é isso, que é o filme. E também na plataforma de streaming da sua preferência, você pode escutar o álbum também, o A Cunha do Amor às vezes é isso. Eu estou com um novo lançamento, que é a Memória Tem Coisas Espessas, que está saindo pela Diadorim, a editora Diadorim, que é o meu novo trabalho, que vai também se transformar num disco que eu vou começar a gravar em breve e que eu vou prensar em vinil. E eu estou muito feliz porque terei uma bolacha de poesia. Olha. Recuperando aí uma história da poesia falada, prensada nessa bolacha. E quero terminar também aqui com um poema do Memória Tem Coisas Espessas, onde eu digo: ecoou dos porões do navio, estão a dar com pau. Por onde quer que eu passe, o mundo me parece meio esclarecido. Mercado negro, magia negra, buraco negro, ovelha negra, peste negra. Mais que negro bonito, da cor do pecado, de traços finos. Alguém disse de peito cheio como se fosse elogio: me respeita que eu não sou tuas nega, seu nego safado. E se a vista não parece claro, der certo foi denegrido, como pente e dente fino que não passa na carapinha, no mafuá, na piaçava, quando a coisa fica preta, arma branca não mata. Cuidado com a lista negra. Inveja branca tá liberada. Se a galinha for preta, tem macumbeira na área, mas a pomba branca é exaltada, eu é que sou mulata, filha de meia tigela, sem era nem beira, nasci com os pés na cozinha e o samba do crioulo doido nas pernas, eu é que sou mulata, filha de meia tigela, sem era nem beira, nasci com os pés na cozinha e o samba do crioulo doido nas pernas, eu sou o sonho da minha mãe é o sonho da minha avó pode ter sido o sonho da minha bisa pode ter sido o sonho da minha tatara é um sonho que não sei, como tudo isso que veio antes. Mas eu sou o sonho da minha mãe. Nossa, gente, maravilha. E assim a gente encerra esse episódio incrível. Obrigada, Luna. Obrigada, Mel. Obrigada Adorei ter a também. presença de vocês aqui, de verdade. Amei. Tchau, gente. E até a próxima. Tchau. Gente, foi incrível. De verdade, eu olhei pro relógio.